Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, para o YouTube, os Templários. Esse é o nono vídeo, portanto o penúltimo, e nós vamos começar de onde paramos mais ou menos no vídeo anterior, que é a questão de quantas ordens, sociedades secretas, ordens secretas e em suma, pessoas nobres estavam envolvidos em torno dos Templários. Bom, vamos começar assim. É noite. Dois cavaleiros cavalgam velozmente na direção de um velho olmo que está no meio de um campo, onde costumam os nobres se reunirem, armarem suas tendas em torno daquele olmo e contarem suas aventuras ao redor de uma fogueira durante a noite, contar suas aventuras cavalheirescas. Mas nesse momento não. Os dois cavaleiros um deles se chama Gerard de Ridefort. Vou repetir, Gerard de Ridefort, e é grão-mestre dos Templários. O outro se chama Jean de Gisors, e também divide com Gerard de Ridefort o grão-mestrado dos Templários. Mas os dois se acusam de traição. Gerard descobre que Jean de Gisors fundou, ou seja, ele é o grão-mestre do Priorado de Sion. O que é o Priorado de Sion? Veja só, Jean de Gisors compartilhava com Gerard de Ridefort vamos ver aqui se eu acho a data, 1188, né, o grão-mestrado dos Templários. Mas aí cada qual descobre uma coisa. Gerard de Ridefort descobre que os Templários, que o Jean de Gisors quer colocar no trono do mundo o herdeiro de Maria Madalena e Jesus Cristo. Aqui nós temos no nosso quadro célebre de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, que muita gente não percebeu, mas se vocês olharem aqui o quadro da Santa Ceia, vocês vão ver que Jesus Cristo está ao lado dá para vocês verem aqui, Jesus Cristo está ao lado de um jovem. Esse jovem não tem barba. Segundo o Priorado de Sion, esse jovem que está do lado de Jesus Cristo, do lado de cá, portanto, do lado à direita de Jesus Cristo, seria Maria Madalena. E esse romance de Jesus Cristo com Maria Madalena teria gerado um filho. Esse filho, o grão-mestre dos Templários, quando chegou em 1118 em Jerusalém, o Grippean, dizia-se que ele era o herdeiro desse conúbio entre Jesus Cristo e Maria Madalena. E Jean de Gisors, então, aceita isto. É curioso, porque toda uma sociedade secreta vai ser feita em função disso, e no quarto século, nós vamos encontrar alguns senhores, escavando um túmulo. Esse túmulo eles encontram os ossos de São Tiago, bispo de Jerusalém, que tinha sido precipitado do alto do templo, porque ajudou a Maria Madalena a fugir, grávida de Jesus Cristo, junto com Zé de Arimateia, para a região de Champagne, na França, no sul da França. Então, aí eles pegaram os ossos de Maria Madalena, mas eles já tinham a cabeça de João Batista. Quando João Batista foi decapitado, eles pegaram a cabeça, e então em 400 anos já não tinha mais carne, era só o osso, era só o crânio, E essa cabeça então está ali agora de posse desses senhores, e eles encontram, então eles têm a cabeça de São João Batista. Eles descobrem o túmulo os ossos de Santiago de Compostela, e eles sabem onde está o túmulo de Maria Madalena. Eles sabem.
E então aí eles pedem autorização ao Papa no século IV depois de Cristo para criar uma capela exatamente no lugar onde está o ossuário de Maria Madalena. Essa capela tinha 2 andares, e no andar de baixo, ela é muito famosa, no andar de baixo, então, estaria o ossuário com os ossos de Maria Madalena. 15 cavalheiros se reuniam ali ao redor para poder prestar culto àquela que fora a decantada esposa de Jesus Cristo, e com ele teve um filho, e proteger esses filhos que tinham ficado com os francos, os bárbaros, no ano 476, com os merovingios, e que agora, no ano 1188, 1118 a 1188, Hugo de Payens, templário, grão-mestre dos templários, reclamava ser ele o herdeiro. Essa era uma ideologia. Essa ideologia se chamava o Priorado de Sion. E então, Gerard de Ridefort descobre que Jean de Gisors, que governava supostamente com ele a Ordem dos Templários, que era beneditina, fundada por Bernard de Claraval, na verdade traiu os beneditinos, porque ele era partidário, quer dizer, ele tinha uma ideia escondida de que deveria, então, fazer com que o herdeiro de Jesus Cristo e Maria Madalena, que nós temos a descida da cruz. E na descida da cruz, o corpo de Jesus está no colo de quem? Não é de Maria, mãe de Jesus, é de Maria Madalena. Então o Papa dá a ordem para que se construa uma pequena capela naquele lugar onde estariam os ossos de Santiago de Compostela, e eles fazem essa capela, e depois essa capela vai ter os ossos de Santiago de Compostela, a cabeça de São João Batista e o ossuário de Maria Madalena. Vai ter 3 urnas separadas. Bom, é interessante essa ideologia, porque muita gente famosa compartilhou dela. Aqui nós temos Michelangelo, mostrando, então, a Pietà, que onde nós temos aqui um detalhe, eu quero encontrar o detalhe. No detalhe vocês vão ver que a mãe, o rosto da mãe, é muito mais jovem do que o rosto do filho. De qualquer maneira, Jean de Gisors, que era supostamente compartilhava junto com Hugo de Payens, e agora já não é mais Hugo de Payens, é um sucessor dele, Gerard de Ridefort, os Templários. Gerard descobre que Jean de Gisors mandou fazer essa coisa maravilhosa chamada a Capela de Rosselin para colocar os ossos de Maria Madalena. Então o ossuário de Maria Madalena foi separado e colocado aqui, na Capela de Rosselin, construída por Jean de Gisors. E ele pegou os bens dele, que ele era um príncipe normando, no norte da França, e doou aos agostinianos, que eram os donos da Inquisição. Olha que golpe. Então, quem era que protegia os templários? Os beneditinos, Bernard de Claraval e os beneditinos. E a quem é que Jean de Gisors dá todas as terras dele e some na história, vai viver junto com os monges agostinianos, a quem ele dá de presente todas as terras dele, a Normandia, no norte da França, lá em cima, ele dá de presente todas as terras dele e vai viver entre os monges agostinianos, e vai abrir guerra direta contra os beneditinos e contra os templários. Então, quem descobre isso é um templário, um grão-mestre templário, chamado Gerard de Ridefort, no ano 1188. Os dois estão correndo desabaladamente à noite para se encontrar num olmo. Esse olmo era o local de reunião de vários nobres, e esses nobres, eles contavam ao redor da fogueira as aventuras cavaleirescas dele. Então, Jean de Gisors, ele viveu entre 1133 e 1220. Aqui está a data, aqui em cima está a data, tá vendo? Exatamente na mesma época que Dante Alighieri. Então, é nessa data
no 1188, que vai acontecer esse encontro. Os dois estão cavalgando. Eles vão para o Olmo, o velho Olmo. Um de um lado e outro de outro. Quer dizer, Jean de Gisors vem da região de Champagne, embora ele seja dono da Normandia do Norte, mas ele vem de Champagne, porque é em Champagne que os condes de Champagne se dizem descendentes do filho de Maria Madalena com Jesus Cristo. Então, ele vem de um lado e o Jean de Gisors vem de um lado e Gerard de Ridefort vem de outro. Param diante do olmo, saem, sacam 2 punhais e escrevem no olmo um juramento de que, se eles dois se encontrarem depois, o combate será mortal. Ou seja, os dois se separam. E aí, por quê? Porque Gerard de Ridefort descobriu que Jean de Gisors, que viveu entre 1133 e 1220, na verdade tinha uma sociedade secreta fundada por ele, chamada Priorado de Sion, que tinha, então, os ossos de Maria Madalena e os cavaleiros que ele tinha determinado para tomar conta do herdeiro do conúbio de Jesus Cristo com Maria Madalena, né? Então veja que capela lindíssima, é uma das obras, ou seja, a Capela de Rousselan é uma das mais belas do mundo. Então aqui, em uma cripta, lá embaixo, estavam os ossos de Maria Madalena, aparece no Código da Vinci. E quando Gerard de Ridefort descobre isso, ele sente que foi traído, porque ele queria o Papa, o muçulmano, o grão-rabino de Jerusalém e o grande imã dos muçulmanos como sendo os chefes de uma sinarquia universal, do governo universal. Ou seja, para ele, os 3 líderes religiosos, ele era religioso, ele era católico, ele achava que os 3 líderes religiosos deviam eliminar as suas disparidades, as suas dificuldades, se unirem em função de um mundo melhor. Seria uma nova ordem mundial, um novo reset, com a palavra que agora está em moda. Mas aí ele descobre que Jean de Gisors fez essa capela de Rousselan e lá está os ossos de Maria Madalena. Ou seja, exatamente o contrário. Enquanto que ele queria colocar os 3 chefes das 3 religiões monoteístas como os príncipes que dominariam o mundo, assessorados por um conselho de cerca de 300 príncipes, então Jean de Gisors tinha uma sociedade secreta chamada Priorado de Sion, e nesse Priorado de Sion, então, ele tinha aí, essa era o centro, né? Isso aí a Capela do Rousselim tem os ossos de Maria Madalena, e os templários, lá naquela sala nobre, naquele templo, então eles tinham na parede os ossos todos, e onde esses ossos todos tinham vários numerados, e o número 1 era o de quem? De São João Batista, que eles conseguiram. Então, João Batista 1, e o segundo, depois João Batista 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, os joanitas era, portanto, uma sociedade secreta que, quando chega no ano 1118, o patriarca dos joanitas, chamado Teocleto II, então coloca nesse ossuário o crânio do antecessor dele, Teocleto I, e passa o cargo para Hugues de Payens, que ele considera que seria aquele que vai fazer a sinarquia, ou seja, a nova ordem mundial. Mas Hugues de Payens é falso. Por quê? Porque ele, na verdade, estava de acordo com Jean de Gisors, e ele acreditava que ele era filho, ele era descendente, olha que rolo, que ele era descendente de Maria Madalena com Jesus Cristo. Ou seja, a Pietà, que é essa estátua linda que Michelangelo fez, né, não é Jesus Cristo descendo da cruz e sendo colocado nos braços de Maria, mãe de Jesus. É de Maria Madalena.
Então o Papa dá ordem para construir a capela. A capela é construída em cima dos ossos de Maria Madalena. Mais tarde vai ser transferida para a Capela do Roselão. E essa capela no século IV, então ela vai crescendo, vai ficando grande. No século VI ou VIII ela já se torna bastante grande e no ano 1000, mais ou menos, em 1000 e pouco, ela se torna a chamada a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque a mãe de todos os crentes é Maria Madalena. Você vê agora a grande confusão. Então, os dois líderes, Jean de Gisors e Gerard de Ridefort, descobrem o que cada um dos dois é. As ideologias são completamente incompatíveis. Jean de Gisors está do lado do Priorado de Sion, que é protegido pela Carral, ou seja, que no final das contas querem que um único homem, que eles vão dizer que é descendente de Jesus Cristo, não importa se é ou não é, que no caso dos Templários, Hugues de Payens diz que é ele, porque ele é da região de Champagne, e se Maria Madalena fugiu de Jerusalém para o sul da França, então é de lá que vem Hugues de Payens, o grão-mestre dos Templários, e Gerard de Ridefort, então descobre que Hugues de Payens é um traidor, porque ele se finge, né, partidário dos beneditinos, é Bernardo de Claraval, cisterciense, beneditino, quem funda os Templários, mas ele está ao lado, Hugues de Payens está ao lado de Jean de Gisors, que no ano aqui de 1188 está agora indo para o Olmo. Lá no Olmo eles descem com um punhal, eles fazem um juramento, escrevem no Olmo um juramento dizendo que o próximo encontro deles será mortal. Não vai haver encontro. Por quê? Porque Jean de Gisors pega todos os bens dele, né, e entrega aos agostinianos, que eram os donos da Inquisição. Olha o detalhe: os templários vão ser condenados pela Inquisição. Veja como as figurinhas estão se armando, né? Enquanto isso, Gerard de Ridefort vai continuar naquela ideia de conseguir conciliar os três pontífices, o católico, o muçulmano e o judeu, para fazer deles a liderança mundial com uma assessoria de 300 príncipes no mundo inteiro para governar a terra e dar a cada qual, segundo o feudalismo, a mentalidade do feudalismo, um pedaço de terra, um meio de vida, uma barraquinha de comércio para que ele possa viver. Seria uma ordem mundial justa, equitativa e onde não haveria miséria. A ideia dos templários era perfeita. Então, aí, quando Ridefort descobre que Jean de Gisors fundou o Priorado do Sion e quer agora colocar o descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena, supostamente no ano 118, Hugues de Payens, no trono, ele que quer colocar os três pontífices, os chefes das três religiões no trono, as duas coisas colidem, né? Ainda mais, Jean de Gisors, que é príncipe normando, embora ele fique lá no sul da França, Normandia no norte, ele fica no sul da França, ele está de conluio com a Carral. Ele é um membro da Carral, porque a Carral aceita que Jesus Cristo era um grande profeta, que é descendente de Davi, e que ele, portanto, poderá ser o governante do mundo. Só que, na mentalidade da Carral, a sinagoga de Satanás, né, o verdadeiro sinédrio, porque o sinédrio que condenou Jesus Cristo era um falso sinédrio, era só na aparência, Anás e Caifás não governavam porcaria nenhuma. O verdadeiro sinédrio estava na cidade de Yavne, que era uma cidade pequena, longe. Jerusalém, o sinédrio de Jerusalém era falso, porque Jerusalém era uma cidade onde toda guerra ela seria atacada, então era perigosa. Logo, vamos dizer assim, aquele que sentava no trono de Satanás não ficava em Jerusalém porque era perigoso para ele. São João disse que ele estava em Pérgamo e em Laodiceia, numa das cartas, naquelas últimas cartas dele no Apocalipse. Em suma, as duas ordens se fundem, se cindem, se separam. Jean de Gisors, então, vai para um lado e doa todos os seus bens aos monges agostinianos, que eram donos da Inquisição. E os templários vão continuar com a sua ideia, fiéis ao Papa, e fazendo tudo para unir os árabes muçulmanos com os judeus e fundar a sinarquia do Império, que seria o Império Mundial governado
por homens que tivessem feito voto de pobreza, castidade e obediência, que seriam os 3 pontífices das 3 religiões monoteístas descendentes de Abraão. Então, Jean de Gisors é o grande vilão, porque ele esconde que ele está de acordo com a Carral, e aí o que é que ele faz? Ele movimenta, ele some no meio, dentro dos mosteiros agostinianos. Ninguém sabe em que mosteiro agostiniano ele fica. Lá no norte da França, lá na Normandia, onde desembarcaram as tropas da Segunda Guerra Mundial no dia D. E lá ele some. Mas de lá ele movimenta um cidadão chamado Guilherme de Nogaret, que é judeu, da Carral, convicto, que foi para a Inquisição várias vezes acusado de fazer planos. Ele, inclusive, sequestrou o Papa, tirando o Papa de dentro do Vaticano. Olha que coisa difícil. Ele tirou o Papa de dentro do Vaticano e levou para Avignon, na França, no chamado Cativeiro da Babilônia. Na verdade, Cativeiro de Avignon. Então, é esse homem, né, que é Nogaret, que é da Carral, junto com Jean de Gisors, que é nobre, é príncipe europeu, mas está afiliado a Carral. Nogaret é judeu. Então, Nogaret é judeu, sangue judeu. E Jean de Gisors não, é de sangue europeu. Mas os dois têm a mesma ideologia. Colocar no ápice o descendente de Jesus. Que aí, na hora necessária, eles poderiam dizer que era quem eles quisessem. Então, esse era o golpe da Carral. Quando chegasse o momento que tivesse que decidir quem seria o governante do mundo, agora, por exemplo, quem é que diz que é o descendente de Jesus e Maria Madalena? É Lord Nathaniel, barão de Rothschild, que tem as faces rosadinhas, que nem as criancinhas de Petrópolis, enquanto você compara ele, como ele tem o rosto como se fosse os alemães, os suecos, enquanto que quando você compara com Tony Ramos, com Silvio Santos, né, com outros judeus, Luciano Huck, né, tem outro, José, um ator da Globo, né? Então você percebe que há uma diferença. Mas a essa altura, os cázaros já estavam unidos aos judeus semitas, então não havia mais diferença. Mas os cázaros vão querer ser eles os dominadores do mundo. Ou seja, eles vão defender a ideia de que o herdeiro de Jesus Cristo deve governar o mundo. Ou seja, essa é a ideia que eles defendem. Portanto, eles estão do lado de Jean de Gisors. E aí, agora o que é que acontece? Se os agostinianos são os donos da Inquisição, e eles começam a castigar, aqui nós temos um documento que eu não sei se eu vou encontrar com facilidade, né? Mas dois nobres que doam, em 1139, eles doam os bens que eles têm aos beneditinos. E eles são punidos, porque doaram aos beneditinos. Eles estão do lado dos templários. Ou seja, a guerra está aberta. De um lado, Jean de Gisors, junto com o Priorado de Sião, ele funda uma outra ordem chamada Rosa Cruz Vera, que é quem vai fazer a Revolução Francesa. Mas isso já é outra história. E aí ele vai ser substituído por um personagem muito conhecido. Vou mostrar mais uma vez para vocês a coisa maravilhosa. Aqui estaria, segundo Jean de Gisors, ele mandou fazer o ossuário de Maria Madalena, no filme Código da Vinci é mostrado. E então ele toma o cuidado para que 15 cavaleiros e damas tomem cuidado, se reúnam aí, para proteger o herdeiro e indicar quem é o verdadeiro herdeiro de Jesus Cristo. Ora, na hora H, como eu disse a vocês, os descendentes a Carral diria que era quem eles quisessem, qualquer pessoa que eles quisessem. Então, aí Jean de Gisors vai ser substituído por um italiano que é membro da Carral. Imagine, Dante Alighieri, está aqui, ó, o maior escritor italiano, está aqui do lado. Ó. De um lado está The Holy Grail, o Santo Graal, escrito pelos Ley e Dan Brown, e do outro lado está Dante Alighieri, então seguidor de Jean de Gisors, ou seja, os judeus deveriam dominar o mundo.
Por isso o Papa excomunga ele e manda ele para fora de Florença e ele vai para o exílio. Então nós chegamos assim agora ao mistério dos Templários. Foi descoberto o segredo. Então há uma traição. Nessa traição, 2 homens se acusam de traidores. Gerard de Rochefort acusa Jean de Gisors de ser traidor por defender a ideia de que é um descendente de Maria Madalena, que a Carral pode dizer que é quem eles quiserem. Hoje seria o Lord Nathaniel de Rothschild, né? Bonitinho, de bochechinhas vermelhas, pele clara, completamente diferente dos verdadeiros semitas, cujo exemplo, vamos dizer que é o Tony Ramos. Agora, então, a ordem do priorado vai continuar com Dante Alighieri e ele vai fundar uma outra ordem chamada a Ordem do Grau, do Santo Grau. Quer dizer, haja ordens. Quer dizer, a essa altura, no próximo vídeo, nós vamos encerrar dizendo a vocês quantas ordens estão envolvidas, quantas pessoas estão envolvidas. Desculpem estar sem blusa, só descobri agora. Só percebi agora. Então me desculpem. Eu não tinha percebido isto, agora é que eu percebi. Mas agora é tarde, Inês é morta. Então não adianta mais fazer nada. Então, o segredo foi descoberto. Há uma traição. Essa traição, para Gerard de Rochefort, o traidor é Jean de Gisors, que funda a Rosa Cruz Vera, que funda o Priorado de Sion no século IV, com o nome de Sociedade de Sion, e que no ano 1118, está como representante o Hugues de Péan, que diz que é o herdeiro de Jesus Cristo. Mas qualquer um poderá dizer. Na sala nobre do templo, né, onde os templários fazem a reunião, então, os templários receberam de Teocletes II as honrarias de serem herdeiros dos pontífices joanitas. Eles acrescentam nas paredes, então, todas as caveiras, desde a de São João, que é numerada 1, até a de Teocletes I, que é o antecessor de Teocletes II. E Teocletes II, o grande pontífice da Montanha Sagrada, passa o cargo para Hugues de Péan, que passa a ser, ao mesmo tempo, grão-mestre dos Templários e grande pontífice da Montanha Sagrada. O segundo, o adjunto de Teocletes II, não concorda e funda uma outra ordem, também árabe, eles são muçulmanos, chamados Hashashin, mas tudo feito na paz, que se incumbem o seguinte: enquanto que o grande pontífice da Montanha Sagrada vai se encarregar do planejamento da ordem mundial, os Hashashin vão eliminar os nobres políticos e quaisquer obstáculos que impeça eles de que os pontífices joanitas elejam os 3 pontífices judeu, né, o grão-rabino judeu, o imã dos muçulmanos e o bispo de Roma, o Papa. Eles querem que esses 3 homens governem o mundo, assessorado por um grupo de príncipes escolhidos a dedo. Então, Jean de Gisors é o grande traidor, é o grande vilão. Ele some dentro dos mosteiros agostinianos, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai movimentar um canalha, né, que é o conselheiro do rei da França, Filipe o Belo, né, Filipe de Nogaret, para que Filipe de Nogaret faça uma denúncia aos agostinianos que estão do lado dele, porque Jean de Gisors deu todos os bens para os agostinianos, e aí agora, se qualquer pessoa que desse qualquer bem, qualquer coisa aos templários, que beneficiasse os templários, né, seria punido. Agora nós temos um pulinho para que os próprios templários sejam punidos. Eles não sabem. Eles acham que eles têm todo o apoio dos judeus, o ouro dos judeus do mundo. Eles acham que eles têm os comércios, eles acham que eles têm o apoio da burguesia e de várias sociedades, mas acontece que eles estão nas mãos de uma organização maior, a Carral. Esta é a última figura da história que nós vamos mostrar aí, que foi expulso de Florença, o grande escritor Dante Alighieri,
é grão-mestre do Priorado de Sion, grão-mestre da Ordem Cruz Vera, que vai fazer a Revolução Francesa, e que funda, né, a Ordem do Santo Graal, que vai dar origem a outras histórias. Então, terminamos assim com essa descoberta, né, da traição e a separação das duas ordens, né? Jean de Gisors de um lado, com a Carral judaica, que é quem vai ganhar a batalha, e os templários do outro lado, com os muçulmanos e os papas e os rabinos judeus do lado deles, mas esses pontífices judeus, esses rabinos judeus, são ortodoxos, não são os cázaros, não são aqueles que vão se unir, né, a ideologia de Esdras para fazer a grande revolução que vai dar o que nós temos hoje. Então, desculpem mais uma vez eu estar despido, estou sem a blusa, eu não percebi. A blusa está aqui atrás de mim na cadeira, mas eu estava tão entusiasmado para produzir o vídeo, né? A ideia estava tão boa que eu terminei não me preocupando com isso e me preocupando só com a ideia, fixado na ideia. Então, deveria estar vestido nela. Mas o importante é isso. Então, Dante Alighieri é o último grão-mestre da ordem do Priorado de Sião que se conhece, e ele é um traidor, portanto. Então, o Papa manda ele para o exílio, e ele faz parte da Carral judaica. Então, ele vai continuar as tramas da Carral até chegar ao clã dos Rothschild. Aí é uma história longa, porque vai passar pela Revolução Francesa. Isso nós estamos aqui, deixa eu ver. Jean de Gisors nasceu em 1133, morreu em 1220. Em 1188 ele briga com Gerard de Ridefort. E Dante Alighieri, ele nasceu em 21 de maio de 1265 e morreu em 14 de setembro de 1321. Então, são todos contemporâneos. E aí, quem vai ganhar é a Carral. Que quem governa o mundo hoje, você sabe, Lord Nathaniel de Rothschild, que está usando a China para tomar conta do mundo. Então, no próximo, nós vamos fazer o desfecho, o epílogo dessa história, né, mostrando a vocês quantas forças estão juntas, estão reunidas para decidir, disputar o domínio do mundo, o domínio daquilo que um grande escritor chama de planeta Rothschild. Muito bem, ficamos por aqui e vamos mostrar agora para vocês a imagem do rei Felipe o Belo, que passa por ser o vilão. Aqui tem um retrato de Maria Madalena, quer dizer, a pessoa que está aqui, eu queria procurar, tá vendo? Aqui está o detalhe. A pessoa que está ao lado direito de Jesus Cristo é isso aqui, ó. O apóstolo São João, não. Leonardo da Vinci pintou Maria Madalena, ó. Veja que isso aqui é uma moça, tá vendo? Então, Leonardo da Vinci fazia parte do grupo do Priorado de Sion, né? E tem mais, ainda aqui tem mais detalhes. Então, vamos ver se a gente consegue os detalhes. Vamos ver, vamos adiante aqui. Aqui nós temos, mas são retratos dela, né? E aqui, finalmente, nós vamos encontrar o rei da França, Filipe o Belo, que passa por ser o vilão. Aqui está a figura dele, Filipe o Belo, da dinastia dos Habsburgo. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui na biografia dele. O rei Francisco Filipe de Habsburgo, filho de Maximiliano de Habsburgo e Maria Duquesa de Borgonha. E aqui está o Papa que excomungou os templários e que foi, por isso, considerado um criminoso, mas foi feito um processo para verificar qual era a culpa dele, e o processo chega à conclusão. Aqui nós temos, está difícil, né? Não vestir a blusa, perdoe, quer dizer, o sábio, às vezes a gente se distrai. Então, o Bertrand de Goth, eleito Papa como Clemente V
Então, ele e Filipe o Belo são chamados os vilões que assassinaram Jacques de Molay, mas na verdade é Jean de Gisors e o canalha lá do Felipe de Nogaret. Mas, por trás de tudo, está Carral. O Papa é inocentado. Então, aqui nós temos que, em 1311, o Concílio de Viena se reuniu e disse que o Papa Clemente V não fez nenhum ato contrário à moralidade, à ortodoxia e, depois de morto, foi inocentado de todas as acusações que a história faz a ele. Então, nem o Papa, nem o rei da França. Jean de Gisors, esse é o nome do homem. E nós vamos ficando por aqui, até ademã que eu vou em frente.